Nova York, 14 de novembro de 2013. Capítulo 14. Ainda bem que o Brooklyn está repleto de cafeterias. Henry não voltou mais na Roche desde o grande incêndio de 2013, que é como Rob se refere ao incidente com Vanessa, com um pouco de satisfação demais para o seu gosto. Quando chega a sua vez, pede um latte a um rapaz muito gentil chamado Patrick, que por acaso é hétero. Embora o olhe com os olhos enevoados, parece enxergar somente um cliente perfeito, alguém amigável, direto e... Henry? Ele sente o estômago revirar. Reconhece a voz aguda e doce e o modo como ela oscila ao pronunciar o seu nome. Então, Henry volta para a noite em que se ajoelhou como um idiota e ela disse não. Você é ótimo, de verdade, mas não é... Ele se vira e lá está ela. Tabitha. Seus cabelos estão um pouco mais compridos. A franja cresceu e se tornou uma onda loira penteada para o lado, cobrindo a testa e formando um cacho emoldurando a bochecha. E ela está na sua frente, com a graça própria de uma dançarina entre uma postura e outra. E Henry não a vê desde a noite do pedido de casamento. Até agora, tinha conseguido evitar o encontro. Tem vontade de dar um passo para trás, afastar-se o máximo possível dela, mas suas pernas se recusam a se mover. Ela sorri para ele, radiante e calorosamente. Henry se recorda de ser apaixonado por esse sorriso na época em que se sentia um vencedor, sempre que o vislumbrava. Agora ela simplesmente o entrega de mão beijada, com os olhos castanhos envoltos pela névoa. Eu senti a sua falta. Senti muito a sua falta, diz ela. Eu também senti a sua falta, responde, porque é verdade. 2 anos de vida em comum foram substituídos por uma vida inteira separados, e agora sempre vai existir um vazio na forma da silhueta de Tabitha. Guardei suas coisas numa caixa, mas aconteceu um incêndio, acrescenta. Nossa! Ela toca o braço dele. Você está bem? Alguém se machucou? Não, não. Ele balança a cabeça, pensando em Vanessa de pé em frente à pia. O fogo foi contido. Tabitha se inclina para perto dele. Que bom. De perto, ela cheira a lilazes. Ele levou 1 semana para tirar o aroma dos lençóis e outra para desimpregná-lo das almofadas do sofá e das toalhas de banho. Tabitha se aconchega nele e seria muito fácil se aconchegar também, ceder à mesma gravidade perigosa que o atraiu para Rob, a sedução familiar de algo amado, perdido e então devolvido. Mas não é real, não é. Tabitha, diz, afastando-a com delicadeza. Foi você que terminou comigo. Não, ela balança a cabeça. Eu não estava pronta para dar o próximo passo, mas nunca quis que a gente terminasse. Eu te amo, Henry. E apesar de tudo, ele vacila, porque acredita no que acabou de ouvir. Ou pelo menos acredita que ela acredita no que está dizendo. E isso é ainda pior, porque continua não sendo real. A gente pode tentar mais uma vez? Pergunta a garota. Henry engole em seco e nega com a cabeça. Sente vontade de perguntar o que ela vê nele, quer compreender o abismo entre quem ele costumava ser e o que ela queria, mas não pergunta, porque, no fim, não importa. A névoa sobe em espiral pelos seus olhos, e Henry sabe que, seja lá quem ela esteja vendo, não é ele, nunca foi, nunca vai ser, então ele a deixa ir embora. Nova York, 18 de março de 2014. Capítulo 15. Henry e Addie oferecem as pulseiras de borracha ao Artifact em um ritual, sacrificando uma cor de cada vez. Em troca da pulseira roxa, caminham sobre poças de água, que são reservatórios de 3 centímetros de profundidade, formando ondas em volta dos seus pés. Sob a água, o piso é feito de espelhos, cintilando e refletindo tudo e todos. Addie olha fixamente para as faixas de movimento, para as ondas que vão desaparecendo, e Henry não sabe ao certo se as dela terminam antes das dele. Em troca da pulseira amarela, eles são levados para dentro de cubos à prova de som, do tamanho de guarda-roupas. Alguns amplificam os sons, enquanto outros parecem engolir cada fôlego de vida. É como uma sala de espelhos, se as superfícies curvas distorcessem a voz e não o reflexo. A primeira mensagem, impressa em estêncil na parede em letras pequenas e pretas, diz sussurre. E assim que Addie o faz, pronunciando, eu tenho um segredo.
As palavras se retorcem, ecoam e reverberam ao redor deles. A mensagem seguinte, que toma toda a extensão da parede, diz: grite. Henry só tem coragem de dar um berro curto e constrangido, mas Ad respira fundo e solta um urro, como se estivesse gritando debaixo de uma ponte em que passasse um trem. Algo sobre essa liberdade destemida lhe dá ânimo e, de repente, ele está esvaziando os pulmões, com sons guturais e entrecortados tão selvagens quanto um berro. E Ad não fica para trás. Simplesmente ergue a voz e ambos berram juntos até ficarem sem fôlegos, até ficarem roucos, depois saem dos cubos se sentindo tontos e leves. Amanhã, os pulmões dele vão ficar doloridos, mas vai ter valido a pena. Quando finalmente estão ao ar livre e o som volta aos seus ouvidos, o sol já está se pondo e as nuvens parecem em chamas. É uma noite exótica de primavera que lança uma luz alaranjada. Caminham até o parapeito mais próximo e olham a paisagem da cidade, com a luz refletida nos edifícios, manchando o aço com o pôr do sol. E Henry a puxa para si, beija a curva do pescoço de Ad e sorri na sua clavícula. Está alterado pelo açúcar e um pouquinho bêbado, e mais feliz do que nunca. Ad é melhor do que qualquer guarda-chuvinha cor-de-rosa. É melhor do que um uísque encorpado numa noite fria. Melhor do que qualquer coisa que ele sentiu em muito tempo. Quando Henry está com ela, o tempo passa rápido, mas isso não o assusta. Quando está com Ad, se sente vivo, mas isso não o faz sofrer. Ela se aconchega nele, como se Henry fosse o guarda-chuvinha rosa e fosse ela quem precisasse de abrigo. Henry prende a respiração como se isso fosse impedir o céu de desabar, como se isso fosse impedir os dias de passarem, como se isso fosse impedir que tudo ruísse. Nova York, 9 de dezembro de 2013. Capítulo 16. Bia sempre diz que voltar para o campus é como ir para casa, mas Henry não se sente assim. No entanto, nunca se sentiu em casa nem na sua própria casa, mas sempre teve a vaga sensação de pavor, como se estivesse pisando em ovos, constantemente prestes a decepcionar os outros. E é exatamente assim que se sente agora, o que faz com que ela tenha razão no fim das contas. Sr. Strauss, cumprimenta o reitor, estendendo a mão por cima da escrivaninha. Fico muito feliz por você ter vindo. Eles se cumprimentam e Henry se acomoda na cadeira de escritório, a mesma cadeira em que se sentou 3 anos atrás, quando Melrose ameaçou reprová-lo se ele não tivesse o bom senso de largar a faculdade. E agora... Você quer ser o suficiente. Desculpa ter demorado tanto para vir, diz, mas o reitor rejeita as desculpas com um aceno. Você é um homem ocupado, tenho certeza. Certo, balbucia Henry, remexendo-se na cadeira. O terno irrita sua pele, depois de passar meses entre as traças no fundo do armário. Ele não sabe o que fazer com as mãos. Então, continua desajeitado, o senhor disse que tinha uma vaga na faculdade de teologia, mas não mencionou se era para professora adjunta ou assistente. É para um cargo efetivo. Henry encara o homem grisalho do outro lado da mesa e precisa resistir à vontade de gargalhar. Um cargo efetivo não é apenas cobiçado, mas disputado com unhas e dentes. As pessoas passavam anos competindo por um. E o senhor pensou em mim. Assim que te vi na cafeteria, responde o reitor com um sorriso usado para angariar fundos. Você quer ser tudo o que as pessoas querem. O reitor se senta na beira da cadeira. A pergunta é muito simples, Sr. Strauss. O que você quer fazer da vida? As palavras ecoam na sua mente com uma simetria terrível e sonora. É a mesma pergunta que Melrose fez no outono, no dia em que chamou Henry à sua sala depois de 3 anos de doutorado e lhe disse que estava tudo acabado. De certa maneira, Henry sabia que aquilo aconteceria. Já tinha pedido transferência do seminário de teologia para o programa diversificado de estudos religiosos, onde focou vagamente em temas que centenas de pessoas já haviam pesquisado, incapaz de encontrar algo novo, incapaz de acreditar. O que você quer fazer da vida? O reitor havia perguntado. E Henry havia cogitado responder que queria deixar os pais orgulhosos, mas essa não parecia ser uma boa resposta. Então disse a segunda coisa mais próxima da verdade, que, para ser sincero, não sabia muito bem.
que, em um piscar de olhos, de algum modo, os anos haviam se passado e todo mundo tinha cavado as próprias trincheiras e aberto os próprios caminhos, enquanto ele continuava parado no mesmo lugar, sem saber onde começar a cavar. O reitor ouviu com atenção. Depois apoiou os cotovelos na mesa e disse que ele era bom. Mas bom não era o suficiente, o que obviamente significava que ele não era o suficiente. O que você quer fazer da vida? Pergunta o reitor agora. E Henry não tem uma resposta diferente para dar. Eu não sei. E é agora que o reitor balança a cabeça e percebe que Henry Strauss continua tão perdido quanto sempre esteve. Só que não é o que acontece, óbvio. O senhor de meia-idade sorri e diz: Tudo bem, é bom ter a mente aberta, mas você quer mesmo voltar, né? Henry fica em silêncio, refletindo sobre a pergunta. Sempre tinha gostado de aprender. Adorava, para falar a verdade. Se pudesse passar a vida toda sentado em uma sala de aula, fazendo anotações, pulando de departamento em departamento, aprofundando-se em diversos tópicos e absorvendo todo o conhecimento sobre linguística, história e arte, talvez se sentisse plenamente satisfeito e feliz. Foi o que fez nos 2 primeiros anos. Nos 2 primeiros anos, ele foi feliz. Tinha companhia de Bia e de Robbie, e tudo o que precisava fazer era aprender, construir uma base. O problema era a casa que ele deveria construir em cima da superfície lisa. Era algo tão permanente. Depois de escolher uma aula, você escolhia uma disciplina. Depois de escolher uma disciplina, você escolhia uma carreira. E depois de escolher uma carreira, você escolhia uma vida. E como é que alguém poderia fazer isso quando só tem uma vida? Mas dar aulas poderia ser um jeito de conseguir o que ele queria. Ensinar é uma extensão de aprender, uma maneira de ser um eterno estudante. E mesmo assim, eu não sou qualificado, senhor. Você é uma escolha pouco convencional, admite o reitor, mas isso não significa que seja a errada. Só que, neste caso, é exatamente o que significa. Eu não tenho doutorado. A geada se espalha, tornando-se uma camada de gelo no olhar do reitor. Você tem um ponto de vista original. A vaga não tem nenhum requisito? Tem, mas também há uma certa liberdade para abarcar diferentes perfis. Eu não acredito em Deus. As palavras saem da sua boca como se fossem pedras, caindo como um baque na escrivaninha entre eles. E assim que pronuncia as palavras, Henry se dá conta de que não é totalmente verdade. Não sabe no que acredita, se sente assim há um bom tempo, mas é difícil desconsiderar a presença de uma entidade superior depois de vender a alma para uma entidade das profundezas. Henry percebe que o aposento permanece silencioso. O reitor o olha por bastante tempo e ele acredita que conseguiu, que quebrou o feitiço. Mas em seguida, Melrose se aproxima e confidencia num tom de voz comedido. Nem eu. Ele volta a se recostar na cadeira. Esta é uma instituição acadêmica, Sr. Strauss, não uma igreja. A discordância está no âmago da transmissão do conhecimento. Mas esse é o problema. Ninguém vai discordar dele. Henry olha para o reitor Melrose, imagina a mesma aceitação cega no rosto de cada membro da faculdade, de cada professor e de cada aluno e fica enjoado. Todos vão olhar para ele e ver exatamente o que querem, quem querem. E mesmo que Henry encontre alguém que queira discutir, que aprecie o conflito ou o debate, não vai ser real. Nada vai voltar a ser real outra vez. Do outro lado da mesa, os olhos do reitor apresentam um tom cinza leitoso. Você pode ter tudo o que quiser, Sr. Strauss. Ser quem você quiser, e nós ficaríamos lisonjeados de tê-lo conosco. Ele se levanta e estende a mão. Pense a respeito. Henry responde. Vou pensar. E pensa mesmo. Pensa a respeito no caminho de volta pelo campus e no metrô, com cada estação levando-o para mais longe daquela vida, a vida que existiu e a que nunca aconteceu. Pensa a respeito ao abrir a livraria e tirar o paletó mal ajustado, jogando-o em cima da estante mais próxima, e ao desfazer o nó da gravata. Pensa a respeito enquanto enche o pote do gato de ração e desembala a caixa de livros que acabou de chegar, apertando os volumes até ficar com os dedos doloridos. Mas pelo menos os livros são sólidos, são reais. Já está sentindo as nuvens de tempestade se formando dentro da sua cabeça.
Então vai ao depósito, pega a garrafa de uísque de Meredith com alguns dedos de bebida restantes do dia depois do pacto e volta com ela para o cômodo principal do sebo. Ainda não é nem meio-dia, mas Henry não se importa. Tira a rolha e enche uma xícara de café, enquanto os clientes começam a entrar na livraria, esperando que alguém olhe para ele de cara feia, que balance a cabeça em reprovação, resmungue alguma coisa ou até mesmo saia do sebo. Mas todos seguem comprando e sorrindo, olhando para Henry como se ele fosse incapaz de fazer algo de errado. Por fim, um policial à paisana entra, e Henry nem sequer tenta esconder a garrafa ao lado do caixa. Em vez disso, encara o homem e toma um longo gole da xícara, certo de que está infringindo alguma lei, seja por causa do recipiente aberto ou da bebedeira em público. Mas o policial apenas sorri e ergue um copo imaginário. Saúde, diz, com os olhos cobertos pela nevasca. Tome um gole toda vez que ouvir uma mentira. Você é um ótimo cozinheiro. Dizem quando você deixa a torrada queimar. Você é tão engraçado. Você nunca contou uma piada. Você é tão bonito, ambicioso, bem-sucedido, forte. Já começou a beber? Você é tão charmoso, inteligente, sexy. Beba! Tão confiante, tão tímido, tão misterioso, tão sincero. Você é impossível, um paradoxo, uma coleção de coisas que não combinam. Você é tudo para todo mundo. O filho que alguém nunca teve, o amigo que alguém sempre quis, um estranho generoso, um filho de sucesso, um cavalheiro perfeito, um parceiro perfeito. Seja lá o que for perfeito, perfeito. Beba! As pessoas adoram o seu corpo, o seu abdômen, a sua risada, o seu cheiro, o som da sua voz. Elas te desejam, não você. Elas precisam de você, não de você. Elas te amam, não você. Você é quem elas querem que você seja. Você é mais do que suficiente, porque não é real. Você é perfeito, porque você não existe. Não você, nunca você. Elas olham para você e veem o que querem ver, porque nunca veem você como realmente é. Nova York, 31 de dezembro de 2013. Capítulo 17. O relógio marca a contagem regressiva. Os últimos minutos do ano se vão gradualmente. Todo mundo diz que você deve viver o presente, aproveitar o momento, mas fica difícil quando o momento envolve cerca de 100 pessoas entulhadas em um apartamento alugado por temporada em Bed-Stuy, que Robbie divide com outros 2 atores. Henry está espremido no canto do cômodo, entre um cabideiro e um armário. Segura a garrafa de cerveja com uma das mãos, enquanto a outra se enreda na camisa do rapaz que o beija, que é definitivamente muita areia para o caminhão de Henry e estaria em outro patamar se Henry não tivesse um patamar específico. Acha que o nome dele é Mark, mas era difícil escutar alguma coisa por causa do barulho. Poderia ser Max ou Malcolm. Henry não sabe muito bem. Gostaria de poder dizer que é a primeira pessoa que ele beija na noite, ou até mesmo o primeiro rapaz, mas a verdade é que também não tem muita certeza disso. Não sabe direito quantas doses bebeu ou se o gosto que sente derretendo na sua língua é de açúcar ou de outra coisa. Está bebendo muito e rápido demais, tentando se embriagar até esquecer. Além disso, há gente demais no castelo. Chamam o apartamento de Robbie de castelo, embora Henry não consiga lembrar exatamente quando o batizaram com esse nome nem porquê. Procura Bia, não a vê desde que ela se embrenhou na multidão em direção à cozinha 1 hora atrás, onde a viu empoleirada na bancada, brincando de bartender e fazendo a corte para um grupo de mulheres e... De repente, o rapaz tateia o cinto de Henry. Espera, diz, mas a música está tão alta que ele tem de gritar, de puxar a orelha de Mark, Max ou Malcolm para perto da boca, o que o rapaz entende como um sinal para que continue a beijá-lo. Espera! Grita Henry, afastando-o. Você quer mesmo fazer isso? O que é uma pergunta idiota, ou pelo menos a pergunta errada. A fumaça pálida serpenteia nos olhos do estranho. E por que não ia querer? Pergunta ele, ajoelhando-se. Mas Henry o segura pelo cotovelo. Pare! Só pare com isso. Ele o ajuda a se levantar. O que você vê em mim? É uma pergunta que ele começou a fazer para todo mundo, na esperança de ouvir algo parecido com a verdade.
Mas o rapaz o encara com os olhos opacos e balbucia as palavras. Você é lindo, sexy, inteligente. Como você sabe? Henry grita em meio à música alta. O quê? Grita o rapaz de volta. Como você sabe que eu sou inteligente? A gente mal conversou. Mas Mark, Max ou Malcolm dá um sorriso piegas e pisca de leve, com a boca inchada pelos beijos, e responde: Eu só sei, mas isso não é mais suficiente. Não é certo. E Henry começa a se desvencilhar quando Robbie aparece e se depara com Mark, Max ou Malcolm, praticamente montado no amigo. Robbie olha para Henry como se ele tivesse atirado uma lata de cerveja na sua cara. Ele dá meia volta e sai do cômodo. Henry solta um gemido e o rapaz que o aperta contra a parede parece achar que o som foi causado por ele. Está quente demais para Henry conseguir pensar ou até mesmo respirar. O cômodo está começando a girar. Henry murmura uma desculpa sobre ter que fazer xixi, mas passa direto pelo banheiro e entra no quarto de Robbie, fechando a porta atrás de si. Vai até a janela, empurra a vidraça e recebe uma rajada de vento gelada no rosto. O ar frio corta sua pele enquanto ele sobe na plataforma da saída de incêndio. Henry respira o ar frio, deixando que queime os seus pulmões, e se debruça sobre a janela para fechá-la de novo. Mas assim que a vidraça desce, o mundo fica sossegado. Não está silencioso, afinal, Nova York nunca é silenciosa, e as festas de Ano Novo provocaram uma torrente de energia que varre a cidade. Mas pelo menos Henry consegue respirar, pensar e beber até esquecer a noite, o ano inteiro, relativamente em paz. Tenta tomar um gole de cerveja, mas a garrafa está vazia. Merda, resmunga para si mesmo. Está morrendo de frio e seu casaco deve estar enterrado em algum lugar debaixo da pilha de roupas na cama de Robbie, mas não tem coragem de voltar para buscar uma jaqueta nem uma bebida. Não suporta o mar de rostos voltados para ele, com os olhos cheios de fumaça. Não quer carregar o fardo da atenção dos outros. Consegue perceber a ironia da situação, de verdade. Neste momento, daria qualquer coisa em troca de um dos guarda-chuvinhas cor-de-rosa da Muriel. Mas não tem mais nenhum comprimido, então desaba sobre os degraus de metal gelados e diz a si mesmo que está feliz, que isso é tudo o que queria. Coloca a garrafa ao lado de um vaso que costumava servir de lar para alguma planta, mas que agora abriga somente uma pequena pilha de bitucas de cigarro. Às vezes, Henry gostaria de ser fumante, só para ter uma desculpa pronta para sair ao ar livre. Tentou uma ou duas vezes, mas não conseguiu se acostumar ao gosto do tabaco nem às roupas impregnadas com o cheiro do cigarro. Quando ele era criança, tinha uma tia que fumava tanto que suas unhas eram amareladas e a pele rachada como couro envelhecido. Ela tossia como se tivesse um punhado de moedas soltas dentro do peito. Toda vez que dava um trago, Henry se lembrava dela e ficava enjoado, sem saber se era por causa da lembrança ou do gosto, só que não valia a pena. Ele fumava maconha, mas um baseado era algo para ser partilhado, não para ser fumado sozinho e escondido. De um jeito ou de outro, sempre o deixava com fome e melancólico, ou melhor, mais melancólico ainda. A maconha não desfazia os vínculos no seu cérebro, e sim, depois de alguns tragos, transformava-os em espirais, em pensamentos que rodopiavam entre si infinitamente. Henry tem uma lembrança vívida de um dia, no último ano da faculdade, em que ficou chapado com Bia e Robbie, todos deitados no emaranhado de braços e pernas na quadra da Universidade de Colômbia às 3 da manhã, doidões, olhando para o céu. Embora tivessem que estreitar os olhos para conseguir enxergar alguma estrela, e que talvez estivessem só se esforçando para ver alguma coisa na imensidão da noite, Bia e Robbie não paravam de falar sobre como o céu era imenso e maravilhoso e como se sentiam em paz por serem tão insignificantes diante de tudo. Henry não disse nada, porque estava muito ocupado segurando o fôlego para não gritar. O que você está fazendo aqui fora, cacete? Bia está debruçada na janela, passa a perna por cima do parapeito e se junta a ele na escadaria, assoviando assim que as leggings encostam no metal gelado. Ficam sentados em silêncio por alguns minutos. Henry olha para a paisagem formada pelos topos dos edifícios. As nuvens estão baixas e as luzes da Times Square resplandecem. O Robbie está apaixonado por mim. O Robbie sempre foi apaixonado por você, retruca Bia. Mas essa é a questão, continua balançando a cabeça.
Ele não estava apaixonado por quem eu era, não de verdade. Estava apaixonado por quem eu poderia ser. Queria que eu mudasse e eu não mudei, daí. E por que você deveria mudar? Ela se vira para encará-lo, com a geada rodopiando em seus olhos. Você é perfeito do jeito que é. Henry engole em seco. E o que isso quer dizer? Quem eu sou? Tinha medo de fazer essa pergunta, de saber o que significava o brilho nos olhos dela e o que a amiga vê quando olha para ele. Mesmo agora, gostaria de não ter feito a pergunta, mas Bia só sorri e diz: Você é o meu melhor amigo, Henry. Ele sente um ligeiro alívio no peito, porque isso é real, é verdadeiro, mas ela continua: Você é doce, sensível e um ótimo ouvinte. A última parte o faz sentir um nó no estômago, porque ele nunca foi um bom ouvinte. Perdeu a conta de quantas vezes brigou com Bia por não estar prestando atenção. Você sempre me ajuda quando preciso de você, prossegue a garota. E ele sente um aperto no peito, porque sabe que isso não é verdade. E não é como todas as outras mentiras. Não se trata de um abdômen indefinido, um maxilar esculpido ou uma voz grave. Não se trata de um charme inteligente, de um filho que você sempre quis, nem de um irmão de quem você sente falta. Não é nenhum dos milhares de coisas que as pessoas veem quando olham para ele. Coisas que estão fora do seu controle. Gostaria que você enxergasse a si mesmo com os meus olhos. O que Bia vê é um bom amigo, e Henry não tem nenhuma desculpa para nunca ter sido um. Afunda a cabeça nas mãos e pressiona os olhos contra as palmas até ver estrelas, e fica se perguntando se poderia consertar isso, só isso, se conseguiria se tornar a versão de Henry que Bia vê, e se isso faria a geada nos seus olhos desaparecer para que ela, pelo menos, pudesse enxergá-lo pelo que realmente é. Sinto muito, sussurra ele para o espaço entre os joelhos e o peito. Sente a mão da amiga nos seus cabelos. Pelo quê? O que mais ele deveria dizer? Henry solta um suspiro entrecortado, ergue o olhar. Se você pudesse fazer qualquer pedido, o que iria querer? Depende. Qual é o preço? Responde Bia. Como você sabe que tem um preço? É sempre uma troca. Tá bom. Se você vendesse a sua alma em troca de alguma coisa, o que seria? Bia morde o lábio. Felicidade. E o que é a felicidade? Quer dizer, é se sentir feliz sem motivo ou é deixar as outras pessoas felizes? É estar feliz com o seu trabalho, com a sua vida ou... Bia ri. Você sempre pensa demais nas coisas, Henry. Ela olha para a vista do outro lado da saída de incêndio. Não sei. Só estou dizendo que gostaria de ficar feliz comigo mesma, satisfeita. E você? Ele cogita mentir, mas desiste. Acho que gostaria de ser amado. Bia olha para ele com os olhos envoltos pela geada. E até mesmo sob a névoa, ela parece súbita e imensuravelmente triste. Você não pode fazer as pessoas te amarem, Hen. Se não for uma escolha, não é de verdade. A boca de Henry fica seca. Bia tem razão, como sempre. E ele é um idiota, aprisionado em um mundo onde nada é real. A amiga dá um empurrãozinho com o ombro no ombro dele. Vamos voltar lá para dentro, encontrar alguém para beijar antes da meia-noite, para dar sorte. Ela se levanta e fica esperando, mas Henry não tem forças para sair dali. Tá tudo bem, pode ir. Sabe que é por causa do pacto, por causa do que ela vê e não de quem ele é, mas ainda assim fica aliviado quando Bia se senta de novo e se aconchega nele. Sua melhor amiga compartilha a escuridão com ele. Logo o volume da música diminui, as vozes se elevam e Henry pode ouvir a contagem regressiva às suas costas. 10, 9, 8, ah, nossa, 7, 6, 5, o que foi que ele fez? 4, 3, 2, o tempo está passando rápido demais. 1, o ar se enche de assobios, vivas e felicitações, e Bia encosta os lábios nos dele, um momento de calor em meio à friagem. Do nada o ano acaba, os relógios voltam para o início, o número 3 é substituído pelo 4, e Henry tem consciência de que cometeu um erro terrível. Pediu a coisa errada para o Deus errado, e agora Henry é suficiente porque não é mais nada. É perfeito porque não existe. Vai ser um bom ano, dá para sentir, diz Bia. Depois expira uma nuvem de condensação no ar entre os dois.
Puta merda, está congelando aqui fora. A garota se levanta, esfrega as mãos. Vamos entrar. Vai na frente, eu vou daqui a pouco. E ela acredita. Henry ouve os passos tilintando no metal enquanto Bia atravessa a saída de incêndio e volta pela janela, deixando-a aberta para que ele a siga. Henry fica sentado, sozinho no escuro, até que não consegue mais suportar o frio. Nova York, inverno de 2014. Capítulo 18. Henry desiste. Ele se conforma com a vida limitante do pacto e agora a considera uma maldição. Esforça-se para ser um amigo melhor, um irmão melhor, um filho melhor, na tentativa de esquecer o significado da névoa nos olhos das pessoas, na tentativa de fingir que tudo isso é real, que ele é real. Então, certo dia, conhece uma garota. Ela entra no sebo e rouba um livro, e assim que ele a alcança na calçada e a garota se vira para encará-lo, não há geada, nem camada, nem muralha de gelo, só olhos castanho claros e um rosto em formato de coração, com 7 sardas espalhadas pelas bochechas como se fossem estrelas. Henry acha que deve ser uma ilusão de ótica, mas ela volta no dia seguinte e nada mudou. A ausência de névoa. E não apenas a ausência, mas algo em seu lugar. Uma presença, um peso sólido, a primeira atração firme que ele sente em meses, a força da gravidade de outra pessoa, outra órbita. E quando a garota o olha, não vê alguém perfeito. Vê alguém que se importa demais, que sente demais, que está perdido, ávido e definhando em meio à maldição. Ela enxerga a verdade. E Henry não sabe como nem porquê, só que não quer que isso termine. Pois pela primeira vez em meses, em anos, talvez em toda a sua vida, não se sente amaldiçoado. Pela primeira vez, Henry sente que alguém o vê como ele realmente é. Nova York, 18 de março de 2014. Capítulo 19. Falta só mais uma exposição. Quando a luz do dia começa a esmorecer, Henry e Addie entregam as pulseiras de borracha azuis e entram em uma câmara de acrílico. As paredes translúcidas estão dispostas em fileiras, fazendo com que ele se lembre das estantes cheias de livros de uma biblioteca ou do sebo. Só que não há nenhum livro, apenas uma placa pendurada que diz: "Você é a obra de arte." Há jarros de tinta neon no chão de cada corredor, e como esperado, as paredes estão cobertas de pichações, assinaturas e rabiscos, marcas de mãos e desenhos. Algumas tomam toda a extensão da parede, outras estão agrupadas como segredos dentro das marcas maiores. Adi mergulha o dedo na tinta verde e o leva até a parede. Desenha uma espiral, uma única marca que vai se expandindo, mas assim que chega à 4ª curva, a primeira já se desfez, sumindo pouco a pouco como um pedregulho na água profunda. Uma marca impossível de permanecer, uma marca apagada. A expressão de Adi não se altera nem vacila, mas ele pode ver a tristeza no seu rosto, antes que ela também desapareça, sem deixar rastros. Como você aguenta isso? Ele tem vontade de perguntar. Em vez disso, mergulha a mão na tinta verde e estende o braço ao lado do dela, mas não desenha nada. Pelo contrário, fica esperando, com a mão pairando sobre o acrílico. "Põe a sua mão em cima da minha", diz Henry, e ela hesita por um segundo antes de pressionar a palma contra as costas da mão dele, colocando os dedos sob os seus. "Pronto, agora a gente pode desenhar." Ela fecha a mão sobre a dele, levando o dedo indicador de Henry até o acrílico e deixa uma única marca, uma linha reta de tinta verde. Ele pode sentir o ar preso no peito de Adi, pode senti-la ficar tensa enquanto espera que a mancha desapareça, mas nada acontece. A marca permanece, encarando os dois com sua cor desafiadora. É então que algo se liberta dentro de Adi. Ela faz mais uma marca e depois outra, solta uma risada arquejante e em seguida, com a mão em cima da dele e a dele no acrílico, começa a desenhar. Pela primeira vez em 300 anos, desenha pássaros e árvores, uma horta, uma oficina, uma cidade, um par de olhos. As imagens fluem dela e se cravam, através dele, na parede, com uma urgência frenética e desajeitada. Adi começa a rir, com lágrimas escorrendo pelas bochechas,
e Henry tem vontade de secá-las, mas suas mãos pertencem a ela, e Adi está desenhando. Em seguida, ela mergulha o dedo dele na tinta e o leva ao painel de acrílico novamente. Dessa vez, escreve com letra cursiva de modo hesitante, uma letra de cada vez, o nome dela. A palavra permanece, entre vários desenhos. Adi Lahri. 10 letras, 2 palavras. Não parece diferente das outras centenas de marcas deixadas nas paredes por eles. Reflete Henry. Mas sabe que é. Ela larga a mão dele e estende o braço em direção ao painel. Passa os dedos pelas letras e depois de um segundo, o nome se borra e sobram apenas faixas de tinta verde no acrílico. Mas assim que ela afasta os dedos, o nome volta, imaculado, inalterado. É então que alguma coisa muda dentro de Adi. Toma conta dela, do mesmo modo como as tempestades tomavam conta de Henry. Mas isso é diferente. Não é sombrio, mas radiante. Uma perspicácia súbita e incisiva. Ela o arrasta para longe dali, para longe do labirinto, das pessoas estiradas sob a noite sem estrelas, do parque de diversão de artes plásticas e da ilha. E ele se dá conta de que Adi não o está puxando para longe de nada, e sim em direção a algum lugar. À barca, ao metrô, ao Brooklyn, à sua casa. Por todo o caminho, ela segura firme a mão de Henry, com os dedos entrelaçados, a tinta verde manchando a pele de ambos, enquanto sobem as escadas e ele abre a porta. Adi o solta e dispara para dentro do apartamento na frente. Ele a encontra no quarto, tirando um bloco de anotações azul da estante e procurando uma caneta na mesinha. Adi empurra os objetos para ele, e Henry se senta na beira da cama e abre o caderno, da coleção de blocos que nunca chegou a usar. Ela se ajoelha, sem fôlego, ao seu lado. Faça de novo, pede ela. Henry encosta a caneta esferográfica na página em branco e escreve o nome dela, com uma caligrafia apertada, mas cuidadosa. Adi Lahri. O nome não se dissolve, não desvanece, mas permanece sozinho no meio da página. Henry ergue o olhar para ela, esperando que a garota continue ditando o que escrever. Mas ela não retribui o gesto, mas encara as palavras no papel. Adi pigarreia. É assim que a história começa, diz. E ele começa a escrever.